Eu acho que estamos online, não sei, bora lá! E aí galera, beleza? Estamos aqui, graças a Deus, de volta. E hoje não ia ter live, mas eu lembrei de uma parada. Hoje é domingo e amanhã é feriado, então diga glória a Deus e não obrigado. Começava assim, né? Diga glória a Deus e não obrigado. Hoje é domingo, amanhã é feriado. Seja bem-vindo, Fá Vasconcelos, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a cá, em nome de Jesus. Só bora, meu povo. Deixa eu só começar a anotar aqui pra galera que vier depois saber o que a gente tá falando. Que justamente a gente tá, hoje vamos continuar João 3, do versículo 22 ao versículo 36, justamente o testemunho de João acerca de Jesus. E aqui a parada começa a ficar massa. Justamente, peraí, deixa eu só anotar aqui, João 3, 22 ao 26, 22 a 36. Coisa rápida, João. Pronto. Vou deixar aqui fixado pra galera. E vamos lá, gente, vamos começar. Como hoje é domingo e amanhã é feriado, então tá tranquilo, o horário. Tipo, 10 horas, mas tá tudo de boa. Bora lá. Testemunho de João acerca de Jesus. Depois disso, do quê? Lembra aquela conversa de Jesus com Nicodemos? Exatamente. Depois dessa conversa, em Jerusalém, Jesus foi com seus discípulos para a terra da Judéia. Justamente Judéia e Jerusalém é 18 quilômetros. É uma puxada grande. E naquela época a galera não tinha cavalo, a galera ia andando mesmo. Cavalo só era quem era muito rico. E não era o caso de Jesus, ele era pobre. Então ele foi 18 quilômetros andando. Nossa, que puxado, né? Mas beleza. E justamente pelo Google Maps, são 4 horas de viagem. Aí eu pensei assim, poxa, por que demorou tanto? Tipo, 4 horas de viagem e tal. Lembra de Adão lá atrás? Adão, justamente, ele tinha um relacionamento com o Senhor. E justamente esse relacionamento com o Senhor, ele não é construído assim de uma hora para outra. Ele é gradual. E justamente Jesus, ele tinha esse entendimento. E ele usava o tempo da melhor forma. Ele tinha um tempo de qualidade com seus discípulos. Como é que seus discípulos iam entender que ele é o Rei da Glória? Tinha que ter tempo. E aí que tá. Eles justamente estavam ali, andando, e estavam indo para um lugar onde tinha batismo, que justamente no versículo 2 aí começa a falar a respeito disso. Versículo 23. João também estava batizando em Enom, perto de Salim, porque havia muitas águas e o povo vinha para ser batizado. Pedro, seja bem-vindo, Daniel, em nome de Jesus. Pedro, justamente, ele diz assim: arrependam-se, cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus, para o perdão dos seus pecados, e vocês receberão o dom do Espírito Santo. Isso é Atos 2, 38. O que acontece? Romanos também, Colossenses também, fala da importância do batismo. Tanto que a palavra batizar, no grego, ela significa justamente imergir, submergir, mergulhar. E justamente é uma figura de sepultamento, é uma figura de enterro. Literalmente, dizer que, olha, o seu velho homem, o Adão, aquele Adão que lá atrás pecou, comeu a fruta, então, ele morreu na água. Isso é maravilhoso. E justamente em Marcos também fala a respeito disso, a necessidade das pessoas entrarem na água e descerem na água. E o interessante é o seguinte, quando a gente fala a respeito do ideal, pronto, lembra daquela conversa de Jesus com Nicodemos? Deixa eu só puxar um pouquinho mais. Pronto, melhorou muito. Lembra aquela conversa de Jesus com Nicodemos? Seja bem-vindo a Mila, em nome de Jesus. Jesus, quando ele estava conversando com Nicodemos, justamente Jesus fala assim, ó, é necessário que você nasça de novo, tanto da água quanto do Espírito. E justamente Jesus está fazendo essa alusão, a alusão da água, da purificação externa e tal, e do Espírito, da mudança da mente, do raciocínio, do coração. E é aqui que começa a parada a ficar interessante, versículo 24. Isso se deu antes de João ir preso. Esse versículo ele justamente é narrativo. Ele está falando o que está acontecendo ali na história para a gente se situar. Que período é esse?
Só abrindo parênteses aqui. Em Mateus 14 fala exatamente o porquê João foi preso. Mas, abrindo um parênteses aqui, vamos falar. João Batista, ele tinha um problema. Ele falava muito, mas isso é ótimo. Enfim. Só que, justamente João Batista, ele entendia que ele era a voz que clama no deserto. E ele estava justamente preparando o caminho para Cristo Jesus, para a chegada de Cristo Jesus. O rei de Israel daquele período, ele era um rei que fazia parte do grupo de Israel. Ele era um rei que veio da linhagem de Davi. Então, necessariamente, ele deveria seguir as leis do Senhor, coisa que ele não fez. Ele se casou com, no caso, a esposa do irmão dele, com a cunhada dele. E isso é pecado perante o Senhor, pecado sério, grave. E justamente João Batista foi até ele e falou, você está errado, o que você fez está completamente errado. Seja bem-vindo, Kaique, em nome de Jesus, forte abraço para mim, lá para Pequena. E justamente João Batista, ele vai até Herodes e fala isso, olha, você está errado, você não podia ter casado com sua cunhada. Mas, infelizmente, ele vai preso. Seja bem-vindo a Jéssica, em nome de Jesus, forte abraço aí para a família toda, para o esposo, para os pequenos que estão imensos já. E aí o que acontece? João Batista, ele vai preso por causa disso e ele morre depois por causa disso. Enfim, vamos continuar. Versículo 25. Surgiu a discussão entre alguns discípulos de João e um certo judeu a respeito da purificação cerimonial. Aqui a parada começa a ficar interessante. Quando os discípulos, no caso de João, eles estavam naquele meio de João, eles tinham uma certa briga, digamos assim, com os fariseus. A galera que guardava a lei, que seguia a lei. Por quê? Porque João, ele passou a vida inteira no deserto. O que ele aprendeu a respeito da lei do Senhor foi pelo Espírito Santo. E o que os fariseus aprendiam a respeito da lei do Senhor era conforme suas leis, era conforme seus mandamentos, era conforme seus próprios ensinos. E seja bem-vindo, Isaías, em nome de Jesus. Seja bem-vindo a G. Souza, em nome de Jesus. E o que acontece? Os fariseus, eles tinham uma certa rixa com João. Tanto que lá na frente vai ter muita briga e Jesus bate bastante contra os fariseus. Mas enfim, aqui começa essa questão da cerimônia de purificação. No hebraico chama de mikvah. É justamente o ato de limpar, de se purificar, de ir até a água e se limpar ali. Seja bem-vindo, Lázaro, em nome de Jesus. O que acontece? Lá atrás, uma vez por ano, no dia do Yom Kippur, no dia do perdão, no dia da expiação, onde um sumo sacerdote, uma vez por ano, ia até o Santo dos Santos, para lá apresentar ali, glória, glória, para lá apresentar ali o sacrifício daquele cordeiro para Deus, com um ato de purificação do povo. Antes, esse sumo sacerdote, seja bem-vindo a Mili Teixeira, em nome de Jesus, Samilinha. Antes, ele precisava necessariamente se limpar. Antes, ele precisava ir até uma água e lá ele, de fato, fazer todo o rito cerimonial de purificação, fazer o mikvah. Assim também quando a mulher tinha, no caso, filhos. Ela precisava fazer esse rito também. E justamente esse rito era feito sempre nessas cerimônias. Era fundamental que isso viesse a acontecer. Em Números, e para quem quiser saber especificamente esse rito, seja bem-vinda a Nana, em nome de Jesus. Em Número 19, fala exatamente a respeito desse rito. E lá dá detalhes muito específicos. Por exemplo, se uma pessoa entrar no cemitério, ela deve fazer esse rito, o mikvah. E, enfim, se ela tocar em morto, se ela tocar em objetos impuros, lá ele dá objetos taxativos muito específicos. Mas vamos seguir. Presta atenção no batismo, na figura geral do batismo, que é necessário que o homem ele vá até um rio para lá se purificar. Beleza, vamos seguir aqui. Versículo 26. Aqui começa o discurso de João. Então aqui do 26 até o 28 é João falando uma coisa só. Então a gente vai seguir de uma vez só. Seja bem-vindo, Davi, em nome de Jesus. Versículo 26. Os discípulos de João, se dirigiram a João e lhe disseram, mestre, aquele homem que está contigo no outro lado do Jordão, do qual testemunhaste, Jesus, esse é o cara. Ele está batizando a todos e todos estão o seguindo. Ou seja, João Batista, ele tem os discípulos dele,
que no caso João Batista veio antes de Jesus, e o discípulo dele chegou assim, olha, mestre, é o seguinte, tem um cara lá chamado Jesus, que esse cara, ele tá batizando a galera e a galera tá seguindo ele. O que é que João Batista fala? Vamos continuar. João Batista fala, versículo 27. E isso João Batista respondeu, um só pode receber o que é dado do céu. Vocês mesmos são as minhas testemunhas de que eu disse, eu não sou o Cristo, mas sou aquele que foi enviado adiante dele. Ou seja, eu sou aquele que vem na frente dele. Eu não sou o Cristo, mas eu sou aquele que vem na frente do Cristo. E aqui é a parada muito interessante, porque aqui tem profecias sendo cumpridas aqui, exatamente nesse ponto. Em Malaquias 3:1 diz assim, ó, vejam, eu enviarei o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo. O mensageiro da aliança, aquele que vocês desejam, ele virá, diz o Senhor dos exércitos. Olha, esse mensageiro chegou, é Cristo Jesus. Só que antes desse mensageiro chegar, é necessário que venha aquele que clama no deserto. A voz que clama no deserto. Olha aí, Isaías 43. Isaías que inclusive está aqui na live com a gente. Isaías 43. Uma voz clama no deserto. Preparem o caminho para o Senhor. Façam do deserto caminhos retos para o nosso Deus. Lá na frente diz, todo vale será aplanado, toda colina será aplanada. Faça esse caminho reto, porque o Rei da Glória está chegando. E é o que aconteceu. Jesus aí, mais uma vez, mais uma profecia, ele mostra que ele é presente. E aí que tá, quem prestava atenção na profecia, olhava para Jesus e via ali Jesus. Isso é absurdo. Nicodemos, lembra na live passada? Nicodemos não tinha entendido isso. Nicodemos não tinha sacado isso, ele estava ali falando com o próprio Deus. Aquele que é a própria palavra de Deus. E ele ainda não tinha entendido isso naquele momento. Mas beleza, vamos seguir. Jesus é bom, o que importa. Versículo 29. A noiva pertence ao noivo. O amigo que presta serviço ao noivo e que o atende e o ouve, esse enche-se de alegria quando ouve a voz do noivo. Essa é a minha alegria, que agora se complete. Aqui é a parada bem interessante. Justamente João Batista falando assim, olha, a minha alegria é justamente ver o que está acontecendo. O noivo se preparando para o casamento. O noivo se preparando para o que há de vir. O noivo se preparando para aquilo que vai acontecer. Justamente aqui, seja bem-vindo Lucas, em nome de Jesus. Justamente aqui, ele fala sobre a questão do casamento. E o casamento bíblico, no caso, o casamento judaico, seguindo ali todos os preceitos que, no caso, a palavra de Deus ensina, é o seguinte. O noivo, ele, no caso, os pais, eles conversam, o pai do noivo com o pai da noiva, eles conversam e acabam sendo amigos um do outro e tal. E aí eles vão lá e acabam acertando esse casamento. Seja bem-vindo, Adson! E aí o que acontece? Eles acabam se acertando. Juntos os dois, eles acabam se acertando. E aí falam, e aí, sua filha com meu filho e tal. E aí o negócio acerta. É assim. Não tem muita história das pessoas se acertarem, não. Depois elas conversam com o pai. Mas beleza. É nada, tamo junto. Tô aprendendo contigo, meu irmão. Aí o que acontece? Quando justamente o noivo, a função dele é escolher duas pessoas. A primeira é justamente o padrinho. Pra quê? Pro padrinho ele guardar a noiva dele. No caso, a futura noiva dele, né? A futura esposa dele. Ele, no caso, vai pegar um amigo de confiança dele. Um amigo que... Valeu, irmão. Mesmo eu digo, velho. Tamo junto. Justamente o noivo, ele vai pegar um amigo de confiança dele. E ele vai deixar esse amigo com ela. Próximo a ela, algum local que possa auxiliar ela. Por quê? Porque a partir do momento que ela quer ser noiva daquele rapaz, daquela pessoa, do seu futuro esposo, a partir desse momento ela, claro, não pode mais casar com ninguém, assim como ele também. Eles já estão ali, guardados um pro outro. Já estão ali selados um pro outro. Tanto que o Espírito Santo, deu spoiler aqui, mas é o que o Espírito Santo faz. Ele nos sela para Deus. E o que acontece? Vamos seguir. E o outro papel
O primeiro do padrinho e o segundo é da madrinha. Esse papel da madrinha é um papel muito importante, porque justamente é ela que vai guardar, proteger, assim, resguardar os sentimentos da noiva. Porque o noivo, assim que ele no caso, dá o padrinho e a madrinha, ele vai construir uma casa pro casal. E essa construção dessa casa, ela pode demorar, tipo assim, 6 meses, como pode demorar 10 anos. Não tem uma data específica. Se o noivo trabalhar muito rápido, vai ser rápido. Se demorar mais para trabalhar, vai demorar. Então, justamente essa madrinha, ela tem esse papel de falar, olha, fica tranquila. O noivo não te esqueceu. O noivo continua trabalhando a seu favor. Enquanto você está aqui vivendo e tendo sua vida, ele está lá trabalhando por você. Então, fique em paz, está tudo certo, está tudo bem. E pronto, é isso que acontece. Depois de um tempo, que passa um certo tempo mesmo, o noivo, no caso, ele chega para o padrinho e fala com ele, olha, tá no tempo, tá na hora. Daqui a algum tempo eu vou lá, no caso, trazer ela pra gente fazer a cerimônia. E assim acontece. Quem sabe quando é que esse casamento vai acontecer é o padrinho. O noivo fala pro padrinho e aí, beleza. De madrugada, para justamente ser uma coisa assim mais meio que secreta e tal, misteriosa, de madrugada o noivo vai até a casa da noiva e lá tá a madrinha, tá o padrinho e tal, os pais da noiva e tal. E aí esse noivo leva essa noiva pra casa do pai dele. Pra lá eles terem 7 dias de festa. E é exatamente isso que está acontecendo com a gente. É exatamente isso que o Espírito Santo faz conosco. A gente, assim que sair daqui, desse período aqui, a gente literalmente vai para as bodas do Cordeiro. E justamente as bodas do Cordeiro é a festa do Senhor. E depois a gente vai ter um milênio com o Senhor. E nesse milênio, aí depois a gente vai começar a eternidade. Seja bem-vindo, G, grande teólogo aí da Bahia. E aí que tá, a gente depois das bodas do Cordeiro, a gente vai ter as festas. Então assim, nesse período agora, a função, digamos, do padrinho e da madrinha tá com o Espírito Santo. Ele que nos guarda, nos protege, nos livra do mal e guarda nossa mente, nosso coração, nossa consciência de que um dia o noivo vai voltar para nos buscar. E é exatamente essa obra do Espírito Santo em nós, em nossa vida. E é por isso que o apóstolo João Batista, ele fala exatamente disso. Que assim como o noivo, assim como o padrinho se enche de alegria quando ele sabe que o noivo está chegando, da mesma forma, ele se enche de alegria porque ele se vê como o padrinho daquele que é o noivo. Então, isso é maravilhoso. Ele entendeu isso e sabe o que está acontecendo ali. João Batista tem essa certeza de quem ele é. Ele conhece a identidade dele em Deus. E vamos para o versículo 30. É necessário que ele, Jesus, cresça e que eu, João, diminua. Ou seja, que ele cresça e eu diminua. João Batista conhece a identidade dele. Beleza, versículo 31. Aquele que vem do alto está acima de todos. Aquele que é da terra pertence à terra. E fala como quem é da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Lembra daquela conversa com Jesus e Nicodemos? Então, aquele que vem da terra é da terra, aquele que vem do céu é do céu. Interessante que João reconhecia que Jesus veio do céu. Nicodemos, quando estava conversando com Jesus, Nicodemos estava perdidaço. João, que nunca chegou, né? Pelo menos que está escrito aqui, João, que nunca chegou nessa conversa com Jesus, João já tinha esse entendimento por causa do Espírito Santo da verdade que estava em João. E justamente o Espírito Santo da verdade testificava em João que ali era o próprio Messias, que Jesus é o próprio Messias. E João tinha esse entendimento, que Jesus veio do céu e que justamente ele sabe das paradas. Seja bem-vindo, Micael, em nome de Jesus. Versículo 32. Ele, Jesus, testifica o que tem visto e ouvido, mas ninguém aceita o seu testemunho. Isso aqui é outra profecia. Isso aqui parece louco, tipo assim, ninguém gostar de quem Jesus é, digamos assim, não aceitar o que ele fala, o que as pessoas ouvem a respeito dele. Mas justamente aqui tá várias profecias. Por exemplo, João 1:1. Lembra logo no comecinho, lá na primeira live? Então, ele veio para o seu, mas o seu não receberam. Presta atenção aqui.
Isaías 52. Quando eu vim, por que não encontrei ninguém? Quando eu clamei, por que ninguém me respondeu? Será que o meu braço era curto demais para resgatá-los? Será que me falta a força para redimi-los? Com uma simples repreensão, eu seco o mar. Transformo rios em desertos. Seus peixes apodrecem, por falta de água, morrem de sede. Ou seja, quando eu clamei, por que ninguém me ouviu? Isso é o Senhor falando a respeito do povo. Tipo assim, é o Senhor falando, olha, cadê vocês? Ninguém me respondeu. Vamos para Isaías 51:3, que fala exatamente a mesma coisa. Quem creu em nossa mensagem? A quem foi revelado o braço forte do Senhor? Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado e rejeitado pelos homens. Um homem de tristeza, familiarizado com sofrimento, com dor. Como alguém de quem os homens escondem o rosto, ele foi desprezado. E nós não tínhamos estima. Tipo assim, Jesus, ele não foi aceito o seu testemunho para os dele. Os dele, de fato, não receberam quem ele é. Mas isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós, como gentios, a mensagem chegou até nós. A mensagem não ficou presa ali dentro. Ela transbordou. E aqui tem uma parada bem interessante. Quando o texto ele diz assim, Isaías 53, versículo 1, diz assim: ele não tinha beleza ou majestade que o atraísse, nada em sua aparência para que o desejássemos. Ou seja, ele não tinha o ar de rei. Ele não tinha a riqueza de rei. Ele não tinha a majestade de rei. Tipo assim, ele não era alguém que sequer era formoso. Ele não atraía as pessoas por quem ele era, digamos assim. Quem ele era fisicamente. Então, assim, isso fazia com que as pessoas tivessem confusão. Porque aqueles que eram para receber a mensagem não receberam, né? Mas aí que tá. Uma galera recebeu a mensagem. E a galera começou, o Espírito Santo testificar nessas pessoas de quem ele é. Foi o caso de João. João justamente sabia, ele é o Rei da Glória. Ele é o Messias. Presta atenção nele. E vamos continuar. Versículo 33. Aquele que aceita a Jesus confirma que Deus é verdadeiro. Por que confirma que Deus é verdadeiro? Porque justamente Jesus foi rejeitado. Mas nada havia nele para que alguém fosse atraído por ele. Mas quem o aceita, aceita porque o Espírito Santo quis que ele aceitasse. Ou seja, você não aceita Jesus por você. Quem faz com que você aceite a Jesus ou queira o Senhor e busque o Senhor é o Espírito Santo que está em você, trabalhando em você dia e noite, incansavelmente. Quando você tem vontade de orar, quando você tem vontade de ler a Bíblia, quando você tem vontade de falar com o Senhor, essa vontade não vem de você. Essa vontade vem do Senhor. Ele que planta isso em você. O querer vem dele, o efetuar vem dele. Então, assim, de você, de mim, da gente, não tem nada de bom. Toda vez que a gente pode pecar, a gente vai pecar. Toda vez que a gente pode falhar, a gente vai falhar. Assim como Adão, que era santo, irrepreensível, completamente repleto da glória de Deus. Assim como ele foi lá e comeu a fruta do bem e do mal, da mesma forma somos nós. Eu não sou melhor que Adão, que nunca conheceu o pecado, na época que ele estava lá dentro do jardim. Eu não sou melhor que Abraão, amigo de Deus. Eu não sou melhor que Jacó, o filho da promessa. Eu não sou melhor que Isaac, filho da promessa. Eu não sou melhor que Jacó, aquele que lutou com Deus e Deus permitiu que ele ganhasse a luta. E depois Deus mudou o nome dele. Eu não sou melhor que o próprio Davi, o homem segundo o coração de Deus. Eu não sou melhor que Salomão, o homem mais sábio que pisou nessa terra. Sabe o que essa galera toda tem em comum? Todos eles eram quase perfeitos. E nenhum deles conseguiu se salvar. Se essa galera não conseguiu se salvar, imagina eu. Eu não tenho condição nenhuma de me salvar. Nenhuma. Não tenho a capacidade de me salvar, não. Eu justamente sou salvo por causa de Cristo Jesus, pelo que ele fez por mim. E justamente, se eu creio nisso, é por causa do Espírito Santo. E é essa parada que João está falando a respeito de Jesus. E versículo 34,
Pois aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus, porque ele dá o Espírito sem limitação. O que acontece? Lá na Antiga Aliança, lá no Antigo Testamento, só tinha 3 pessoas que podiam ter o Espírito Santo, que era rei, profeta e sumo sacerdote. Só esses 3. E o Espírito Santo, ele não, de fato, ficava na pessoa. O Espírito Santo ficava nesse período sobre a pessoa. Tanto que quando Deus levanta Moisés para que ele viesse a construir o tabernáculo ali no meio do deserto, o Senhor fala assim com Moisés: Moisés, é o seguinte, eu vou tirar o Espírito Santo que está em você, eu vou dividir o Espírito Santo que está sobre você. Vou dividir com os artífices, as pessoas que fazem tendas, as pessoas que vão construir o meu templo, o meu santuário. Então eu vou dividir o Espírito Santo que está entre vocês. E assim Deus fez. Assim, Deus dividiu o Espírito Santo. Só que aqui tem uma parada muito pesada a respeito disso. Por quê? Porque o Espírito Santo, quando Jesus ele volta para o Pai, ele fala assim: eu vou mandar outro Consolador. Presta atenção nessa palavra outro. Não quer dizer que Jesus vai mandar outro Jesus. Esqueça isso, não é isso. Mas ele está dizendo: eu vou mandar o meu próprio Espírito para vocês. Esse que vocês conheceram, Jesus, em carne, só vai voltar lá na frente. Eu não vou voltar agora. Mas o meu Espírito eu dou para vocês. Literalmente vocês vão ter o meu Espírito, que é o Espírito do Pai. Eu e o Pai somos um. Quem me vê, vê o Pai. E quem vê o Pai, vê a mim. Então, assim, o grau desse negócio foi tão grande. O João fala assim: aquele que Deus enviou, Jesus, fala as palavras de Deus. Porque ele dá o Espírito sem limitação. Jesus, ele dá o Espírito Santo sem limitação alguma. Sem limitação. É o que João fala. E é o que de fato aconteceu lá no Pentecostes. Depois que Jesus morreu e ressuscitou. 50 dias depois, de repente vem do céu um som, como de um vento impetuoso, que encheu toda a casa na qual eles estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo. Ali o Espírito Santo veio e morou com a gente. E literalmente está morando com a gente. Dali até aqui. E essa promessa que João fez, no caso, é uma profecia que João fez que se concretizou. E vamos continuar, versículo 35. O Pai, Deus, ama o Filho, Jesus, e entregou tudo em suas mãos. É tudo. Não é tipo assim, Deus não entregou só Israel para Jesus. Deus não entregou só o povo, né, o povo da antiga aliança para Jesus. Não, Deus entregou tudo em suas mãos. E isso que é bem interessante. Tem um versículo aqui, em Isaías 42, 1 ao 4, que fala exatamente a respeito disso, que é o seguinte: eis o meu servo, a quem eu sustento, o meu escolhido, a quem eu tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça a todas as nações. Seja bem-vinda, Mônica, em nome de Jesus. Eu o guardarei e farei de você, Jesus, um mediador para o povo. Uma luz. Lembra que Jesus é a luz do mundo? Então, farei de você uma luz para o povo, para os gentios, para abrir os olhos aos cegos, para libertar da prisão os cativos e para livrar do calabouço os que habitam na escuridão. Eu sou o Senhor. Esse é meu nome. Não darei a minha glória para imagem e o meu louvor para ninguém. Vejam as minhas profecias antigas acontecerem e novas. Vejam, as profecias antigas aconteceram. E as novas eu anuncio. Antes que surjam, eu declaro a vocês. Ou seja, aqui justamente é Deus falando: eu vou fazer isso. Eu vou dar o reino para ele. Eu vou chamar, eu vou dar um mediador para vocês, um libertador para vocês, uma luz para vocês. E justamente você vai ser a luz para o mundo. Isso é Deus falando de Jesus. Ou seja, é o que João fala, que Jesus é. Que o Pai, Deus, entregou o Filho, Jesus, entregou tudo em suas mãos. Olha que coisa absurda. E justamente essa profecia também está em Daniel. Daniel 7,14. Diz assim, ó: a ele, Jesus, foram dados autoridade, glória e reino.
Todos os povos, nações e homens de todas as línguas o adorarão. Seu domínio é um domínio eterno, que não acabará, e o seu reino jamais será destruído, jamais terá fim. Isso é Daniel. Daniel que veio há 300, 400 anos antes de Jesus, lá na Babilônia, na época da Babilônia. Justamente ali Daniel falou, olha, vai vir um cara que o seu reino não vai ter fim. Seu reino, ele vai ter autoridade, ele vai ter glória, ele vai ter reino, e seu reino não vai ter fim. E aí, justamente, lá, continuando a profecia, a pedra angular foi a pedra que foi rejeitada. E essa pedra rejeitada, justamente, é a pedra angular que Deus estabeleceu como a pedra primordial. Todo mundo que se bater com ela vai ser esbagaçado. E todo mundo que se opuser a ela vai virar pó. Porque é Deus que instituiu Cristo Jesus como Senhor e Salvador. Vamos continuar, versículo 36. Quem crê no Filho, Jesus, tem a vida eterna. Já quem rejeita o Filho, não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Isso aqui é uma parada bem interessante, porque é o seguinte. Lá atrás, na época de Adão, então, o ser humano contraiu essa doença, chamada pecado. Essa doença de Adão, literalmente ela libera a ira de Deus. Toda vez que a gente peca, Deus ele se ira contra nós. Porque um atributo de Deus, é justamente ele ser justo. E toda vez que a gente peca, a gente não peca contra o outro, contra outra pessoa, contra algum objeto, não. A gente sempre peca contra Deus. Todo pecado é sempre contra Deus. E quando a gente peca contra Deus, a ira dele se levanta. E aí que tá. Como é que a gente pode dissipar a ira de Deus? Como é que a gente pode, amenizar a ira de Deus? Ou como é que a gente pode fazer com que Deus não se ire com a gente? Porque, o salário do pecado é a morte. Quando a gente peca, a ira de Deus vai se manifestar através de justiça. Ou seja, ele é justo. E a gente vai ter que pagar pelo erro que a gente cometeu. Como é que a gente resolve essa parada? Lá na antiga aliança, só era possível resolver com sacrifício de um animal. Pega um animal, né, ali que poderia ser oferecido como sacrifício, dá ao sumo sacerdote ia lá e, infelizmente, tirava a vida desse animal, e pegava esse sangue e jogava sobre a pessoa. E essa pessoa estaria, não perdoada, mas essa pessoa, a ira de Deus ia se aplacar, não ia estar tão forte a ira de Deus contra aquela pessoa. Ia encobrir aquele pecado. Esse é o melhor termo. Aquele pecado seria encoberto. Beleza. Só que o problema é, aquele pecado continua. Aquele pecado não deixou de existir. Aquele cheque contra mim, contra você, ele existe. E estava assinado com o meu nome, com o seu nome, pra gente ir pro inferno. E justamente Satanás, ele chega no trono de Deus e fala, o salário do pecado é a morte. O Senhor é justo. Por isso eu quero que esse cheque, dizendo que essa pessoa tem que morrer, ele seja executado. Ou seja, eu quero que essa pessoa, de fato, morra. E aí que tá. Cristo Jesus, o que é que ele faz? Ele lá na cruz, ele pega esse cheque, que era contra mim, que era contra você, que era contra toda a humanidade, e fala assim, beleza, eu pago. Jesus não pega esse cheque e esconde. Jesus não pega esse cheque e encobre. Jesus pega esse cheque e paga com sua própria vida. Jesus era 100% santo. Ele não poderia morrer. Não tinha por que ele morrer. Porque o salário do pecado é a morte. Como Jesus nunca pecou, então não tinha por que ele morrer. Mas aí que tá. Ele entrega a vida dele, que é santa, não tinha pecado, não tinha condenação alguma, no meu favor, no seu favor, no favor da humanidade. Pra quê? Pra que justamente quando a gente fecha os olhos e a gente abre os olhos diante do trono branco, a gente vai ver um cara. A gente vai ver um cara lá, muito terrível, que esse cara é o melhor acusador da história. O cara é muito bom. O cara é muito, muito, muito bom mesmo. E esse cara, ele vai pegar um rolo imenso, que lá vai ter sua vida inteira. Do dia que você nasceu até o último segundo nessa terra. E lá ele vai começar a ler cada um dos seus pecados. Tal dia ele fez isso, tal dia ele fez aquilo, tal dia ele fez aquilo, tal dia ele fez aquilo. Cada um dos seus pecados. Depois disso, ele vai falar, eu exijo que essa pessoa pague com sua vida, porque o salário do pecado é a morte. E essa pessoa é pecadora. Deus, em cima do trono branco, ele simplesmente vai falar com essa pessoa, esse acusador, Satanás. Pronto, Satanás, saia, agora é outra parte.
Simplesmente Cristo Jesus, porque ele assinou o nosso cheque, ele assinou o seu cheque lá na cruz. Simplesmente Jesus, ele pega, vai diante do trono do Senhor. Seja bem-vinda, Daniele, seja bem-vinda, Silas, em nome de Jesus. Simplesmente Jesus, ele pega aquele cheque que ele pagou aquele cheque com sua própria vida, e pega esse cheque e diante do trono do Senhor, ele pega e mostra a mão pro Pai. Fala, Pai, ó, tudo o que Satanás falou é verdade. Tudo. Ele merece aquela condenação. Mas, ó, Pai, tá vendo minha mão? Tá vendo minha mão furada, Pai? Foi por ele. Minha mão tá furada por causa dele. Eu não mereci isso aqui. Eu sou santo, sou kadosh. Sou separado, sou igual ao Senhor. Mas eu me dei por causa dele. Para que justamente ele pudesse ter o direito à vida eterna. Esse é o Evangelho. Aqui acabamos, gente. Aqui acabamos. João, versículo 36. Acabamos, João, capítulo 3, versículo 36. É isso. Hoje foi rápido, bem rápido. Para quem chegou depois, vai ficar gravado. Vou deixar aqui gravado mesmo no Insta. Vou botar também lá no YouTube, lá no canal. E é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma coisa assim, pode botar aqui alguma sugestão, alguma coisa. Podem ficar à vontade. Se você não quiser também falar alguma coisa aqui, alguma dúvida, alguma sugestão, pode mandar no direct, sem problema nenhum. Não tem dor de cabeça. E é isso. Ótimo domingo. É aquele lance, né? Diga glória a Deus e dê um obrigado. Hoje é domingo e amanhã é feriado. Enfim, ótimo feriado para todo mundo. Ótima semana. Muito obrigado a todo mundo que chegou até aqui. Deus abençoe cada um de vocês, em nome de Jesus. Tamo junto. Qualquer coisa podem chamar, vocês sabem. E é isso aí. Deus abençoe cada um. Let's bora que Deus é bom, é o que importa. Um beijo, meu povo. Só bora.